Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês no nosso Café Consciência Consciência. Eu sou o Dr. André Santos, sou médico, doutorando e mestre em Ciências Médicas pela Unicamp, onde também atuo em pesquisa em conjunto com a Ether Biotech no desenvolvimento de nanoimunoterapias para tratamento do câncer e doenças crônicas. E o nosso episódio de hoje é justamente uma área a qual nós nos dedicamos aí durante anos e até o presente momento. Então hoje eu vou falar para vocês sobre as terapias que não são quimioterápicos relacionados ao tratamento do câncer, e para isso eu subdividi em 3 partes para que esse vídeo não fique muito longo. Então vou falar a parte 1 sobre imunoterapias, a parte 2 anticorpos monoclonais e a parte 3, inibidores de tirosinoquinase. Então, venha comigo em mais uma jornada de consciência, para que vocês possam ter essas informações de maneira validada, até para vocês perguntarem ao médico de vocês, enfim, saberem um pouco mais sobre o assunto. Até porque o câncer, ele está presente em nossa vida em todos os dias, pois em algum momento conhece ou tem alguém na família com algum diagnóstico relacionado a essa doença. Então, sejam todos muito bem-vindos em mais um encontro do nosso Café Consciência Consciência. E vamos lá ao nosso assunto de hoje, falar sobre imunoterapia, que é o tratamento o qual tem uma alta tecnologia embarcada nesse cenário. Então, vem comigo e vamos aprender juntos. Antes de mais nada, é bom entendermos esse paradoxo entre câncer e imunidade e o que é isso, né? Como nós entendemos isso. Então, um simples dado para vocês começarem a pensar é que em milhões de anos o nosso sistema imunológico ele foi moldado dentro dessa evolução que nos encontramos hoje, essa evolução da humanidade. E tal evolução, ela fez com que esse sistema reconhecesse aquilo que não é do nosso corpo para que ele combatesse. Ou seja, vírus, bactérias, parasitas, fungos, corpo estranho, tudo aquilo que o nosso sistema identifica como não sendo próprio, ele vai combater. Então, se ele distingue tudo isso que está estranho e extraordinário dentro de uma precisão imunológica, como que a célula do câncer consegue sobreviver dentro de um sistema tão vigilante e tão eficiente? E é justamente isso que eu vou explicar para vocês entenderem um princípio da imunoterapia, das terapias imunológicas. Então a gente observa uma grande contradição, né, dentro desse conceito que hoje tange essa medicina moderna, essa ciência de alta tecnologia. Então, como que um sistema, né, criado do ponto de vista biológico por Deus para matar o que está errado, não elimina aquilo que faz parte de nós e que ficou errado em algum determinado momento. Até porque a célula do câncer, ela faz parte do nosso sistema biológico, porém é como se fosse uma célula em subversão. Ela não aceita mais os comandos celulares do nosso corpo. E para isso, ela ataca, ela progride, ela cresce de maneira desordenada, enfim, tudo aquilo que compreende essas alterações que muitos já sabem, que ocorrem não só no núcleo da célula, através de mutações do DNA, como sinalizações que estão no citoplasma da célula, assim como todo o microambiente tumoral. Então é um termo que vocês ouvirão eu falar muito, do microambiente tumoral, que também faz parte desse processo, tá? E dentro dessa multicelularidade que nós conhecemos, a resposta ela não está unicamente num gene, né? Ou unicamente numa mutação isolada. Na realidade, existe um diálogo, né? Existe um bate-papo aí entre o sistema imunológico
e essa célula que está alterada. E é isso que a gente precisa entender e que os estudos hoje cada vez mais ampliam o conhecimento nessa área para que possamos não só observar, mas também conhecer todo esse ambiente para que as intervenções sejam feitas de maneira mais efetiva. E tão pouco é assim que o ciclo da imunidade ao câncer é constituído hoje como uma terminologia nesse entendimento, porque nós sabemos que a célula do tumor ela também tem seus mecanismos de defesa e mecanismos que vão enganar o nosso sistema imunológico que está correto. Ou seja, para que o meu sistema possa aniquilar um tumor, existe toda uma coreografia, né, como se fosse um teatro passando por várias etapas, vários atos aí, e que aquele ato precisa ser reconhecido. Uma vez que ocorra uma falha num desses pontos, a neoplasia acaba vencendo esse jogo. Então, nós precisamos entender todos esses mecanismos, essas etapas, né, como se fosse um degrau de uma escada. Então, eu tenho uma escada com vários degraus, ou seja, um a um, a gente vai escalando, subindo e entendendo a partir do momento que não exista um degrau dentro dessa caminhada, a gente tem uma falha. E é justamente isso que a gente precisa entender, reconhecer, para a gente poder tratar de forma eficiente. E dentro dessa constituição, né, que a gente entende isso dentro desse ambiente tumoral, tudo começa com a própria morte. A morte da célula, de uma célula tumoral. Por quê? Porque quando uma célula do tumor também morre, ela libera substâncias que nós chamamos de fragmentos da própria célula, como se fosse proteínas alteradas, partículas deformadas, e aí entra uma célula de defesa que é sentinela do nosso corpo, que nós chamamos de células dendríticas. Essas células dendríticas é como se fosse o soldado ali na porta do quartel ali, guardando a entrada do quartel. Ou seja, é um primeiro momento onde o nosso sistema imunológico acaba agindo por reconhecer que algo não está correto, que existe uma falha. A partir desse momento, inicia-se todo um processo de descrição dessas alterações, como se fosse um cartógrafo, entendendo, descrevendo essas alterações moleculares que são capturadas através desses fragmentos, e essas informações elas são levadas diretamente ao que nós chamamos de linfonodo, aquilo que vocês chamam no dito popular de íngua, gânglio. Então, esses linfonodos recebem essas informações, até porque a função do nosso sistema linfático está na maturação e no fornecimento de substâncias imunologicamente ativas, né? Dentre elas aí os linfócitos. Então, essas informações vão para os linfonodos, onde é um centro de inteligência. Lá vai acionar o escritório de inteligência maior e vai acionar o chefe, que seria o linfócito, em específico o linfócito T. Então, esse linfócito T, ele recebe essa informação dentro desse grande escritório, né, dentro desse santuário todo de imunologia, e ele é ativado. Ativado através de complexos que nós chamamos de complexos de histocompatibilidade, ou seja, o encaixe que ocorre dentro desse sistema que em determinados momentos pode ser quebrado através dessas falhas
que eu estou comentando com vocês. A partir do momento que ele recebe essas informações, os linfócitos T estão com essas informações no seu escritório de inteligência para poder atacar aquilo que está errado, não só vírus, bactérias, fungos, mas também essas células que estão falhas. Eles liberam na corrente sanguínea uma série de substâncias que são tóxicas, que nós chamamos de citoquinas, onde essas citoquinas acabam migrando para essas células para poder eliminá-las. Então, o sistema imune recebe informação, traduz aquela informação de uma maneira mais efetiva, lança mão de armamentos, de munições que atacarão aquele tipo de informação conforme foi levado através dessas células dendríticas, que é o grande carreador dessa informação e identificador. Então, para que as células dos linfócitos T, depois de receber essa informação, possa ter munição e armamento preciso e suficiente para atacar essas células. E dentro desse esquema, existem áreas que nós chamamos de checkpoints. Então guarda essa palavra, checkpoints. André, mas o que é checkpoint? O nosso sistema imune, ele foi projetado para agir, mas existe limite. Essa ação do sistema imunológico, ela não ultrapassa os seus limites. Então, ele possui mecanismos imunológicos para poder evitar uma atividade imune muito alta, muito exacerbada. Por quê? Porque se a atividade imunológica estiver muito exacerbada, além do que deve ser, ela acaba gerando dano no próprio tecido normal, no próprio organismo que está bom. O que nós chamamos de atividade autoimune, tempestade autoimune. E isso acaba agredindo aquilo que está bom. Ou seja, acaba se tornando também uma doença. Como se fosse um linfócito que não está respeitando um ponto de equilíbrio, um ponto de regulação. Porque existem linfócitos que regulam essa atividade, que nós chamamos de linfócitos T reguladores. Então, guarda isso. Checkpoints, eles servem para que nós tenhamos uma regulação não só da atividade, mas também do excesso dessa atividade. E aí a gente tem um equilíbrio do nosso sistema imune. E um dos mais importantes checkpoints dessas vias é o que nós chamamos de PD1 e o PDL1, L de ligação. E eu vou explicar para vocês como isso funciona. Então, o PD1, né, guarda essa letra, eu não vou ficar decifrando, né, esses nomes aqui para que vocês não criem confusões. Então, o PD1 ele está presente nos linfócitos T ativos, como falei para vocês. Então, o linfócito T ativo contém PD1. A via de PD1 e de PDL1 faz parte do sistema, até porque o L de ligar, lembra disso, ligar. Então, o linfócito T é como se ele estivesse estendendo a mão a alguém que chegou ali e como se estivesse apresentando, oi, tudo bem? Ou seja, o linfócito T, através do seu PD1, ele estende a mão para aquela célula do tumor que tem um PDL1, ele tem um ligante. Então, a célula do tumor tem esse PDL1 e o seu linfócito T tem um PD1. Então, é como se um estivesse conversando com o outro, estendendo a mão. Porém, a célula do tumor, como é vilã, subversiva, o que ela faz? Ao estender a mão, é como se fosse no passado aquele fiozinho que colocava na mão para dar choque e fazer uma pegadinha nas pessoas. Ou seja, é como se ela tivesse estendendo aquela mão, cumprimentando o seu linfócito, mas no intuito de enganar, no intuito de burlar a atividade desse linfócito.
Quando isso acontece, né, quando dá aquele choquinho e faz essa pegadinha, então o que acontece? Toda vez que há essa ligação do PD1 do linfócito com o PDL1 da célula tumoral, internamente na célula, lá dentro da célula, tem uma cascata que vai silenciar as substâncias que deveriam ser liberadas para atacar aquele que está cumprimentando, aquele que está enganando. E essa cascata, ela é desativada, o que nós chamamos de vias vitais para a atividade imunológica da célula, inclusive envolvendo as tirosinoquinases. Então, toda essa cascata ela é silenciada, ou seja, não significa que o seu soldado morreu, mas ele entra em colapso, ele entra em exaustão. É como se tivesse com os braços baixos, né, cabisbaixo, caído, e fica ali como um espectador fracassado. Então, a sua célula imunológica, quando toca a mão dessa célula enganadora, ela retira como se fosse a sua energia e aquele linfócito não reconhece ela como uma vilã. Na realidade, ele entende aquilo como se fosse uma baixa de regulação, como se estivesse dando uma ordem que ele tirasse o pé do acelerador. Não faça nada, né? Eu estou aqui para aumentar a sua regulação, aumentar essa supressão. Então, é como se o seu soldado ficasse muito exausto e perdesse a capacidade de atacar. Ou seja, todas aquelas sinalizações que eu falei para vocês, que o sistema imune desencadeia, que ele libera essas armas, essas munições, elas ficam de uma forma silenciada. E a imunoterapia é o ato que vai entrar nesse meio, não deixando com que o seu linfócito aperte a mão dessa célula que está alterada. Ou seja, aquele linfócito que ia apertar a mão de uma célula enganadora, a imunoterapia, a medicação vai lá e faz uma intervenção. Ela bloqueia esse contato, bloqueia esse aperto de mão, né? Dentro desse sistema nós temos também as sinalizações de CTLA4, tá? Também não vou ficar entrando em muitos detalhes, é só para você entender. A diferença é que o CTLA4 ele está envolvido numa imunidade mais imediata, no início dessa informação. E o linfócito T, ele entra depois aí nesse cenário mais tóxico. Então, não que o CTL não seja linfócito T, ele também faz parte do linfócito T, só que ele faz parte do momento mais inicial da sua atividade. Enquanto que o PD1 ele vem depois ali dentro de um conceito de reconhecimento para poder liberar essas citoquinas que quando liga PD1 com PDL1 da célula tumoral, ele fica silenciado, ele fica em exaustão, ele fica estagnado. Então a imunoterapia vem e remove isso, ela não deixa com que a sua célula de defesa aperte a mão daquele vilão, daquele impostor que é a célula do tumor. E nesse sentido, o que o linfócito faz? Ele desperta, ele gera uma explosão ali de ira. E ele vai fazer o quê? Ele vai atacar o tumor. Então, aquele manto que o tumor fica, né, de uma forma invisível, porque ele usa mecanismos do nosso sistema imune para se esconder. Inclusive sistemas que combatem de forma veemente, de forma contundente, naquele primeiro momento de reconhecimento, que são os macrófagos, por exemplo. Então, o tumor usa macrófagos para falar, eu sou bonzinho, eu estou aqui, eu não tenho interesse em nada, eu sou uma pessoa boa, mas quando na realidade é um impostor, é um vilão. Então, a imunoterapia que trabalha nesses checkpoints que eu estou falando para vocês, PD1 e PDL1, vai lá e faz com que isso não ocorra, essa enganação não ocorra e faz o seu sistema imunológico atacar aquela célula que estendeu a mão para querer enganá-lo. Dentro dessas análises,
a gente tem o que nós chamamos de adaptações do câncer relacionados a esses checkpoints. Ou seja, o câncer, ele também não é estático. Todo mundo, ele está ali, então ele vai receber aquela pancada e vai ficar. Não. Quando uma via é bloqueada, outras surgem. Então, da mesma forma que essas medicações, elas vão lá e impedem essa ligação, o câncer, ele também entende que ele não conseguiu enganar, então ele vai enganar de uma outra forma. Então, eles passam a liberar também substâncias e ter atividades dentro dessas vias, né? Dessa rede toda imunológica, onde a exaustão do linfócito ocorre através de uma resistência ao próprio tratamento, porque o câncer lança mão de mecanismos que cria resistência para que ele se fortaleça. E isso acaba elevando, né, o grau de relevância aí dentro desse entendimento das imunoterapias. Por que a imunoterapia é tão boa, mas chega um momento ela não funciona? Porque não existe uma chave única dentro desse processo. O sistema, ele é complexo. O sistema, ele é cheio de travas moleculares. É um sistema complexo. Então não é uma chave única. Tudo isso é multifatorial. Existem múltiplas vias envolvidas no processo. Então não existe somente um caminho, aquele caminho único. Então, esse cenário, ele também acontece conforme o nosso entendimento progride. Só que o próprio sistema, né, de evolução, quer seja científico, e para que a ciência evolua, a espécie humana também evolui, porque é dessa forma que eu penso e acredito. Então, a evolução, ela acaba sendo dotada de sensores ancestrais, né? Esses sensores nada mais são do que uma fábrica de anticorpos que existem no nosso corpo, e dentro desses anticorpos nós possuímos receptores. Esses receptores funcionam como vigilantes, que são os receptores TLR, tá? Os Toll-like receptors, TLR, que é uma fronteira dentro dessa invasão toda. E o câncer, que é mestre, né, de sedar essa célula e deixar com que ela fique na exaustão, que ela fique quieta, ele acaba não só se escondendo do sistema imunológico, mas ele convence o sistema imunológico que a presença dele é natural. Então fica quieto, eu estou aqui porque eu faço parte aqui de vocês, eu sou amigo de vocês, quando na realidade não. Ele é um impostor. Lembra que eu falei para vocês? Célula tumoral, ela foi feita para ser aniquilada e ser silenciada e não deixar com que ela seja hiperexpressa. É esse o conceito que a gente precisa ter. Dentro desse cenário de sinalizações, de receptores, desse microambiente tumoral que eu comentei com vocês, vem a gênese do Oncoterade, uma imunoterapia que ela não busca atacar o tumor diretamente com veneno. Não é uma imunoterapia que vai fazer liberação imediata de substâncias tóxicas. Mas o que ela faz? Ela reensina o corpo a ver melhor os seus resultados e o seu comportamento. Por que o linfócito T tem que apertar a mão daquele que vem estendê-lo? Por que ele não pode ficar duvidoso com aquilo que ele percebe alguma alteração? Então, o Oncoterade, ele entra nesse cenário justamente para despertar o nosso corpo, para que ele consiga ver quem é o vilão e quem é o bonzinho. Então, é uma biotecnologia do despertar imunológico, ou seja, é como se fosse um convite para aquele exército que está adormecido, né, que está enganado,
recupere a sua visão original, que ele busque aquilo que ele precisa ver e atacar. Então, é como se fosse uma mimetização ali de tudo isso através de um cavalo de Troia, como se fosse um cavalo de Troia bioativo. É uma nanotecnologia biológica, o Oncoterade, né? Uma estrutura que não foi feita de maneira acidental, muito pelo contrário, são anos de estudos que a nossa equipe tem para poder identificar essas moléculas, criar, replicar isso em estudos pré-clínicos, que são estudos de laboratório, e para poder levar isso para a população como um todo. Então toda essa estrutura, todo esse complexo, né, que foi construído, essa molécula, ela mimetiza o que nós chamamos de pumps. Ela trabalha nessas áreas de pumps, que são esses padrões moleculares associados a patógenos. Ou seja, ele modula o microambiente tumoral. Ele faz com que esse microambiente fique de maneira favorável para que as suas células imunológicas sejam mais espertas e ataquem o câncer. E através dessas sinalizações de TLRs, né, o 2, o 4 em específico, que está envolvido em mecanismos inflamatórios, esses sinais enviam ordens por todo o complexo celular, para o núcleo da célula, para que ela não fique na inércia e que é hora de agir. Então, o Oncoterade, ele desperta, ele tira o silêncio dessas células que foram enganadas pelas células tumorais. Ou seja, nada mais é do que uma alquimia desse microambiente tumoral, né? Esse clímax do Oncoterade é uma reprogramação do microambiente tumoral. E por que esse microambiente tumoral é tão importante quanto qualquer outra informação que ocorre no núcleo ou no citoplasma? Porque muitas vezes o câncer ele recruta macrófagos. Lembra que eu falei para vocês que os macrófagos, células de defesa, acaba atacando tudo aquilo que entra de uma maneira imediata, porém o câncer recruta macrófagos do tipo 2. Nós chamamos os fenótipos M2. Então, nós temos dois tipos de macrófago, tipo 1 e tipo 2. O câncer recruta o tipo 2, como se ele sequestrasse alguém do exército e colocasse na frente como uma barreira para que o seu sistema imune não ataque. Ah, não, tem uma barreira de pessoas que são nossos soldados ali que, se a gente atacar, vai eliminá-los. O Oncoterade, ele inverte esse processo. Então, o Oncoterade, ele tira esse escudo e faz com que aqueles que estão servindo de escudo saia da hipnose e ataque o tumor, até porque eles estão próximos do tumor, muito mais do que o M1. Então, se ele sair do conceito M2 e se tornar M1, ele vai atacar. Por quê? Porque o macrófago M1 está relacionado com atividades citotóxicas do linfócito T. E isso gera um resultado extremamente funcional. Você desperta a imunidade inata, a imunidade imediata. Você também ativa a imunidade adaptativa. E a partir do momento que você desperta essa imunidade inata e adaptativa, o que acontece? Os linfócitos T são convocados, todos para o campo de batalha, agora. E eles vão até o tumor e fazem uma grande zona de batalha ativa, um combate ativo. Então o Oncoterade, ele não é somente uma droga, ele modula um ecossistema. Lá no começo desse vídeo falei para vocês sobre esse diálogo. Não é só uma alteração genética, uma mutação, existe um diálogo entre a célula do câncer e o nosso sistema imune. Então, quando nós olhamos imunidade, nós precisamos olhar o todo. E é dessa forma que isso acontece. Então, o Oncoterade,
ele modula esse ambiente, ele modula essa informação, fazendo com que o nosso sistema imunológico deixe de ser hipnotizado, enfraquecido e passa a atacar o tumor de forma efetiva. E ao restaurar esses sensores antigos do corpo, né, porque sinalização de TLR são coisas relacionadas a vias inflamatórias. Isso existe desde que o ser humano é ser humano. Então, a partir desse momento que a gente entende que as vias do tumor elas não são únicas e que existem N vias a serem exploradas, identificadas e bloqueadas ainda, a gente só está começando dentro desse cenário de conhecimento. O que nós estamos desenvolvendo no organismo nada mais é do que uma capacidade, né, de autorreconhecimento e autoativação daquilo que não está certo, aquilo que está falho. Então, o nosso sistema imunológico ele vai readaptar, reensinar todo esse conceito, todo esse mecanismo para poder ser efetivo, para poder atacar, para poder ter uma defesa eficaz. Então, dessa forma, eu comentei com vocês os inibidores de checkpoint e comentei com vocês da nossa imunoterapia, o Oncoterad, que trabalha nesse microambiente tumoral, né, modulando as vias de TLR, esses receptores Toll-like. Então, existe dentro dessa arquitetura toda também esses mecanismos de resistência, né, que a gente precisa identificar. E dentro desses mecanismos de resistência, a gente não tem que olhar uma célula maligna somente por ela ser maligna, mas olhando ela como uma ilha. Ah, não, tem uma ilha. Não. Uma célula maligna, ela não é uma ilha, ela é um ecossistema. Como falei para vocês, há muito ainda o que buscar de conhecimento para a gente poder esclarecer tudo isso. E o microambiente tumoral é uma zona de extrema relevância dentro desse conceito. E que muitas vezes esse conceito do microambiente tumoral foi deixado de lado, foi excluído desse conceito imunológico. E a gente hoje sabe que ele é tão importante quanto qualquer outro conceito imunológico. A imunoterapia ela vem num conceito, né, de logística para interromper todas essas estradas, esses caminhos que o tumor cria para ele sobreviver. Então, o tumor não consome só aminoácido, né? O tumor ele deixa o sistema imunológico em estado de inanição. Ele tira a energia do sistema imunológico. A resistência ela não é um evento aleatório. Ela é uma arquitetura de sobrevivência da célula do tumor. A célula do tumor quer sobreviver e ela lança a mão de uma arquitetura dessa sobrevivência. Então, as citoquinas, essas substâncias que são liberadas para atacar, também tem substâncias que são liberadas para suprimir, para interromper, que são essas células reguladoras, como comentei com vocês. E o macrófago e outras células fazem parte desse cenário de informação, construindo um território hostil para o sistema imunológico não ter a sua efetividade. Por isso que surgem biomarcadores que nós identificamos e que ajuda no contexto de prescrever imunoterapias, sabendo da maior efetividade das mesmas, né? Entender esses biomarcadores através de reconhecimentos dessas vias inflamatórias que não devem ser excluídas e ficarem de uma forma paralela, e sim agregadas nesse processo de conhecimento, identificação, para que possa ser tratado de forma correta. Então, a imunoterapia ela não é universal, ela é contextual. Então,
é um exército, né, que é reconstruído para poder atuar de forma efetiva. E eu quero fazer um adendo aqui nisso tudo. Até agora vocês não ouviram eu falar o tipo de câncer. Vocês estão ouvindo eu falar de câncer. Mas eu não falei em câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de bexiga, enfim, N cânceres. Eu estou falando da doença. Muitas pessoas perguntam, o Oncoterad é só para o câncer de bexiga? Não, assim como nivolumab, ipilimumab, pembrolizumab, também não são imunoterapias ou tratamentos para unicamente um tipo de câncer. Essas vias elas são identificadas e uma vez identificadas, elas devem sofrer intervenções. Hoje, o tratamento do câncer, de um ponto de vista atual, ele deve ser personalizado. O que é um tratamento de precisão, um tratamento personalizado? É aquele que tem uma identidade. Então, essas vias de PDL1, esses Toll-like receptors, né, os TLRs, tudo isso nós conseguimos identificar através desses biomarcadores que eu comentei com vocês. E dessa forma, nós usamos a imunoterapia com dados que nos fornecem subsídios para que possamos atuar de uma maneira mais efetiva. Então, a oncologia hoje, a oncologia atual, eu falo aqui da oncologia porque é a área que eu atuo há mais de 20 anos, então a oncologia atual, ela deve ser trabalhada de uma maneira personalizada, com precisão de dados, porque hoje existem medicamentos para cada tipo de alteração desses dados. Quer sejam eles inibidores de quinase, imunoterapias, anticorpos monoclonais, tudo isso existe uma gama de sinais que são solicitados através de exames genéticos, exames de avaliação do próprio tumor, o exame de sangue, tudo isso pode ser avaliado para nós identificarmos essas vias e poder atuarmos de uma maneira efetiva dentro desse cenário. Então isso não é aleatório. E, de uma forma geral, não estou falando de um tipo de câncer, eu estou falando da doença câncer. Por quê? Porque essas sinalizações elas estão em nosso sistema imunológico. Não interessa se o tumor é X, do órgão Y, do órgão W, a partir do momento que nós temos uma identificação, ela deve ser bloqueada. E isso é precisão. E até por isso eu mostro para vocês aqui, como vocês estão vendo, os estudos relacionados a esses tratamentos. Então, um tratamento ele começa num tipo de tumor, um exemplo da imunoterapia. Começa num tipo de tumor, quer seja em pulmão, em bexiga, mas um tumor que tenha um comportamento imunológico e a partir do momento que outros órgãos também tenham esse tipo de comportamento imunológico, por que não usar o tratamento que foi desenhado para aquele sinal? Ele começa num tipo de tumor o seu estudo, mas não significa que os outros também não tenham aqueles sinais. Ou seja, a gente começa um estudo num órgão identificando sinais. Esses sinais, eles estão presentes em vários órgãos. Então, por isso que esses tipos de tratamentos que não são quimioterápicos, eles têm vias identificadas onde essas medicações atuam especificamente nessas vias. E é isso que eu venho aqui trazer a vocês. Então, quando chega paciente falando do Oncoterad, né, somente para o uso de bexiga, não.
não só o Oncoterade, como essas medicações que eu falei para vocês. A imunoterapia de checkpoint, os estudos começaram em melanoma. Hoje nós usamos para câncer de mama, nós usamos para câncer de intestino, nós usamos para câncer de pulmão, ou seja, nós usamos para câncer de bexiga. Então, ela começou em melanoma e nem por isso ela só serve para melanoma. E o Oncoterade, ele entra nesse mesmo cenário. Então, nós começamos o estudo em bexiga, mas não significa que ele não sirva para outros cânceres. Também dentro desse cenário que eu comentei com vocês. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Para sair desse cenário de inércia. É como se tivesse a mente ali estacionada, igual o tumor faz com o sistema imunológico, a nossa mente fica estacionada. Não, a gente precisa abrir o pensamento e entender que cada vez mais que a ciência evolui, como eu falei para vocês, o sistema imunológico é uma evolução de milhões de anos, tudo isso evolui, assim como a ciência evolui, então ela evolui para tudo, não para um ponto único. Então, é dessa forma que eu enxergo que cada vez mais o tratamento deve ser de precisão, personalizado através de uma informação. Essa informação sendo identificada, ela deve receber um tratamento específico para que possa ser estancado, paralisado uma doença. Esse é o cenário que eu queria falar para vocês. Eu não vou comentar do CARTICEL. Ah, André, por que você não vai comentar do CARTICEL? Porque em tumores sólidos ainda não há dados substanciais para que nós possamos usar isso dentro da oncologia na área de tumores sólidos. O CARTICEL tem bastante resultados positivos na área da oncohematologia, mas é um tema à parte. Na oncohematologia, isso é muito ativo, muito efetivo, tem resultados muito importantes, mas dentro do cenário da oncohematologia, que é uma outra área dentro da oncologia clínica que trata os tumores de origem hematológica. A imunoterapia, ela representa sim uma nova era, um novo tratamento, um novo entendimento dentro do contexto do câncer, que acaba refinando a nossa abordagem terapêutica dentro de uma classe de fármacos que não são fármacos quimiotóxicos, mas sim fármacos de atividade, reconhecimento de estruturas imunológicas envolvidas dentro de um contexto muito mais informacional, dentro de um contexto de diálogo do sistema imunológico com aquilo que está alterado. Então a gente acaba atacando o tumor, fornecendo às nossas células imunológicas informações e fazendo com que essas informações sejam reestruturadas e moduladas cada vez mais de maneira efetiva dentro dessa arquitetura imunológica do hospedeiro. Então, para nós tratarmos o câncer, a gente precisa reensinar o sistema imune a reconhecer aquilo que foi perdido. Aqui falo do Oncoterade, né, em transformar o macrófago M2 em M1. Então, aquilo que foi perdido. Então, você reensina, você reinventa. E isso, você retira aquele silêncio imunológico, retira a intolerância indevida do seu sistema imune, fazendo com que a atividade do seu próprio organismo possa buscar essa cura, possa buscar essa resposta efetiva, reconciliando o seu organismo dentro de um ambiente que faz parte dele mesmo, mas que houve uma subversão dessas células que precisam ser eliminadas. Essas células que em determinados momentos ficam invisíveis, passam a ser visíveis e a serem combatidas
dentro desse complexo que nós chamamos vida, né? Da complexidade da vida. E para você que ficou até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe os comentários, acione o sininho para vocês receberem os nossos próximos vídeos. E a parte 2 vem logo a seguir com o tema anticorpos monoclonais. Então, vejo vocês no próximo episódio e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem vocês conhecem, porque hoje todo mundo ou tem alguém na família, ou teve, ou conhece alguém que tem esse tipo de doença. Essa doença que vem crescendo exponencialmente em nossa população de maneira global. Então, vamos juntos nessa caminhada. Obrigado por vocês ficarem até o final em mais um encontro do nosso Café Consciência. Um grande abraço e até mais.